Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Eu tô aqui mais uma vez gravando mais uma história para vocês. Meu pai, ele cresceu ouvindo esse bordão. Boa Romaria faz, quem em casa tá em paz. Vamos lá. Ele trabalhava numa fazenda em Havaiandava. Isso daí foi lá para a década de 50, 55, nessa época aí. E mexia com gado. E ele era peão de boiadeiro. E vocês sabem que na fazenda é o seguinte: onde tem peão tem de ter a cachaça. Isso daí é fato. Todo mundo sabe disso, né? Que a maioria, quando um não bebe, 10 bebe. E a cachaça deles acabou. E a cidade ficava uns 15 quilômetros longe da fazenda. Então o capataz chegou nele e falou: Piozinho, que era o apelido do meu pai, é o seguinte, nós vamos olhar o gado hoje e você pega uma mula machadeira aí e vai até em Havaiandava e compra lá uns 4 litros de cachaça pra nós. Traz pra nós. Aí ele falou: então tá bom, ué. Não, eu vou. Doido pra tomar uma também. E pegou uma mula ruana que ele tinha, arriou, montou nessa mula e partiu. Hoje, 15 quilômetros, hoje, na época do carro, não é nada, né? Mas naquela época 15 quilômetros era chão, nego. Olha, para tirar 15 quilômetros num casco de um burro, ou de uma mula, ou de um cavalo e voltar, era 30 quilômetros. Isso aí era viagem pro dia inteiro. Porque quando chegasse lá tinha de dar um tempo pro animal descansar também, né? Mas ele foi. Foi, chegou lá, disse que já era mais de 3 horas. Aí foi no boteco, comprou os 4 litros de cachaça, pegou os 4 litros de pinga, colocou na bruaca. Bruaca, para quem não sabe, é, é tipo duas bolsas de couro que você coloca do lado do arreio. Uma fica uma de um lado e outra do outro. Aí colocou 2 garrafas em cada bruaca, comprou um fumo de rolo, de corda, comprou umas coisinhas lá e ficou tomando cachaça lá. Aí já saiu tarde lá, mais de 4 horas e vem vindo. E vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. E ele falou que tinha um determinado lugar na estrada que passava um córrego. E nesse córrego era o seguinte: era uma baixada de cascalho, a ponte era embaixo, depois tinha de subir outro, o cascalho que continuava na estrada, na subida. E ele disse que vai descendo aquela estrada batida de cascalho, escutou. Ele disse que parou e a mula deu aquela soprada e barranco de um lado e do outro, não tinha como ele desviar. E a mula já querendo voltar e ele segurando essa mula e vai. Aí diz que à noite, já tava escuro mesmo, mas você sabe que o olho humano ele acostuma com a escuridão. Diz que viu aquele vulto, foi lá um carrinho. E foi ajeitando essa mula, e ajeita essa mula de lá, e ajeita essa mula de cá, e vamos de lá, e vamos de cá com essa mula. E esse carrinho passou, e essa mula já passou igual um foguete, né? Passou correndo pra frente, e o carrinho foi embora. Mas o detalhe diz que na carroça ia um caixão preto, dentro da carroça. E essa mula disparou com ele, né? Mas como era muito longe, o cansaço chegou e venceu. Aí foi, maneirou, aí continuou na toadona dela. Aí ele disse que, faltando uns 6, 7 quilômetros para chegar na fazenda, disse que escutou um griteiro vindo de estrada abaixo, e aquele griteiro danado, aquele tropé danado, e gente chorando, e ele falou: ué, que negócio é esse? Aí ele pegou, entrou, aí já tinha saído do barranco, era mato, entrou para dentro do mato, ficou atrás de umas gaiadas que tinha, falou: vou ver o que que é, né? E disse que a mula soprando e com medo. Aí disse que aquele trem passou aquela marmota, aquela visagem. Era uma mula sem cabeça. Era uma mula sem cabeça. E o velho morreu falando: mula sem cabeça existe, que eu vi.
E disse que aquele trem passou soltando fogo para tudo quanto é lado e sumiu numa estrada fora. Aí ele disse que deu um tempo, pegou essa mula e vazou. Chegou na fazenda de madrugada lá. Aí o pessoal dormindo, já entregou a pinga pros cabas lá, sortou a mula e já tomou uns goles de cachaça também, já tava meio chumbado, acabou de chumbar e deitou e dormiu. Aí no outro dia, conversando com o pessoal lá, ele contou a história. Aí disse que o capataz falou: não, você não é o primeiro que fala isso não, Piozinho. Muita gente já viu esse caixão aí, dentro desse carrinho, e esse é a tal de mula sem cabeça aí. Esse é o tal de mula sem cabeça. Mas você vê como é que é, por causa de uma cachaça, né? O que que um peão não passa na vida, né? É, gente. As coisas sobrenatural, eu falo a verdade. Eu nem acredito e nem duvido, sabe? Eu fico naquela. Se existe o bem, existe o mal. Se existe a luz, existe a treva. Então, podemos duvidar de nada não. E meu pai morreu com 95 anos. E contando essa mesma história. E ele falava: meu filho, você pode ter certeza, existe. Não duvida de nada acima da sua cabeça ou abaixo dos seus pés, que existe. A noite esconde mistério. E eu acredito que sim mesmo. Eu acredito que esconde sim mistério. Tá bom, gente? Mas é isso. A historinha foi essa daí. Muito obrigado. Tá? Eu tô falando, tem um pouco de paciência, que os vídeos tá saindo meio baixo, porque o telefone não ajuda. Mas futuramente vamos comprar um telefone melhor, aí as coisas melhoram. Falou? Muito obrigado. Tchau, tchau.